Olá, alunos e alunos do primeiro EJA, da Escola Hortêncio Diniz e da Escola Ângelo Teixeira. Aqui eu vou estar utilizando, o PET complementar, o PET adaptativo, que está com o símbolo do Hortêncio Diniz, mas eu resolvi fazer um PET conjunto que está sendo trabalhado com vocês dois, com os dois grupos das escolas. Hoje a minha ideia aqui é falar um pouco sobre a discussão que está proposta em cima desse PET, tanto da semana 1 como da semana 2, tema 1 eu separei por temas, são 5 temas, se eu não me engano, e aí a minha ideia é falar um pouco sobre eles, como eu fiz anteriormente, e apresentar a resolução dos exercícios já para vocês também, que eu espero que possa auxiliar vocês da melhor forma possível. Então esse PET eu começo com uma discussão de um tema que é bastante importante dentro das ciências sociais, que é o tema da cultura. Esse é um tema abordado muito mais dentro da noção, dentro da antropologia, dentro do campo científico da antropologia. A antropologia que vai se preocupar aí durante um tempo com as explicações de mundo, as explicações dos sujeitos no mundo e de como essas capacitações humanas elas se fazem mediante a cultura. Então ela vai tentar trazer algumas definições sobre o que seria, o que vai ser essa cultura e como ela é, na verdade, um agente de organização do ser humano. É isso que vai diferenciar, dentro de uma visão antropológica, a passagem da raça humana de um ambiente de natureza para um ambiente cultural. Isso a gente pode chamar, dentro da sociologia, também de um processo de socialização. Quando nós nascemos, nós somos aí socializados dentro de vários âmbitos e estruturas sociais. No primeiro momento, a nossa família, no segundo momento, a escola, amigos e assim por diante. E é ali que isso vai transformando nós em indivíduos conscientes da nossa realidade, certo? Então, as questões culturais, elas são variantes, Elas variam de acordo com localidade, de acordo com o tempo, Se nós formos falar de uma cultura, essa cultura não é uma coisa parada, estática. A cultura ela está em constante movimento. E esse constante movimento cultural se dá de frente aos desafios que a humanidade ela vai vendo à sua frente. Então ela vai desenvolvendo aspectos ali que são escolhas, dentro desse ambiente cultural delas, certo? Aqui eu faço uma breve introdução sobre o que é cultura, A natureza dos homens é a mesma, são seus hábitos que os mantêm separados, Uma frase do Confúcio, que é um filósofo chinês. Então, a ideia aqui é mostrar que o homem ele parte de um pressuposto de uma natureza muito próxima um do outro, O que muda é as suas escolhas, os seus hábitos que são diferentes. A cultura ela se manifesta através de linguagem, através de moradia, através de culinária, através de várias e várias formas. Então a cultura é um aspecto muito amplo dentro da sociedade. Definir o que é a cultura não é algo muito fácil. E a antropologia, que é a ciência que vai se portar a tentar explicar o que é a cultura, durante muitos e muitos anos, e até atualmente, ela vem transformando as definições que é dada a esse termo, Aqui eu coloquei uma definição do Taylor, que é um dos primeiros antropólogos que descreve nessa obra Cultura Primitiva, O que seria a cultura, Tomado em seu amplo sentido etnográfico. O que é etnográfico? Etnográfico é um método antropológico de registro, Os antropólogos eles viajavam, eles iam conhecer novas localidades, novas populações, e aí eles usavam no método que nós chamamos de etnografia, que é você registrar os atos e comportamentos, as características culturais daquele povo. É este todo modo complexo que inclui conhecimentos, crenças, artes, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem membro de uma sociedade. Bom, desde os primórdios do descobrimento da escrita, isso não quer dizer que a escrita é a única forma de registro, era a prática de descrição das diferenças, Ou seja, a cultura ela vai partir por essa descrição daquilo que é diferente, que é o que nós chamamos dentro da antropologia do aspecto da alteridade, ou seja, tentar olhar o outro, tentar levar aquele outro no qual nós iremos escrever as suas características a sério, Ou seja, se eu vou estudar uma sociedade indígena, eu tenho que escrevê-la ela da maneira mais correta possível, certo? Então, aqui, há uma questão dos determinismos. Que seriam esses determinismos? Durante muito tempo, no desenvolvimento das ciências humanas, estabeleceu-se que essas ciências humanas elas deveriam trabalhar com metodologias propostas pelas ciências que são exatas, certo?
Nesse sentido, né, as ciências humanas, ela vai trabalhar dentro de uma perspectiva que é, em certa medida, determinista, num primeiro momento, que eu estou dizendo lá no começo do século XIX, né? Começo não, mais para metade do final do século XIX. O que são esses determinismos, né? Quando nós falamos em determinismo biológico, quer dizer que um padrão biológico ele vai ser determinante a um determinado tipo de comportamento. Nossa, pareceu um certo pleonasmo, né? Mas é isso mesmo. Esse padrão biológico é como se a biologia ela determinasse um comportamento de um indivíduo na sociedade, certo? Ou seja, o fato de uma pessoa ser negra, uma pessoa ser branca, uma pessoa ser indígena, o fato dela nascer dentro de uma etnia, né, determinaria certos aspectos, né, de comportamento daqueles grupos. Hoje nós sabemos que isso é extremamente preocupante, né? Não há como se definir que existe um determinismo biológico, até porque se você afirmar isso, você vai recair em padrões de preconceito, racismo, né, etnocentrismo, nós chamamos, que é colocar a sua etnia, a sua visão de mundo como superior à dos outros, certo? Existe o determinismo geográfico, como o próprio nome já diz, que vai dizer que a localidade, né, o local onde se encontra, ele vai determinar o funcionamento daqueles indivíduos, certo? Então, isso também já foi, né, desmontado aí ao longo do tempo. Eu coloco o exemplo aqui dos esquimós e dos lapões, né, que são duas etnias que ocupam o mesmo local, né, no nosso planeta, mas essas duas etnias, apesar de estarem no mesmo local, elas apresentam padrões culturais de comportamento completamente diferentes. Aqui eu coloquei alguns índios, né, para a gente falar um pouco sobre a diversidade cultural da nossa sociedade brasileira, né. Aqui eu coloquei 2 agrupamentos indígenas, que são os Caiapós e os Bororos, são 2 etnias G, certo? E também faço um breve debate sobre as correntes teóricas dentro da antropologia. Aqui eu não vou me ater muito a elas, né, porque o debate aqui seria uma coisa muito, muito ampla. A ideia aqui é que a gente explore isso da maneira mais rápida possível. Então, na década de 20 nós temos o funcionalismo, 30 o culturalismo, estruturalismo, o interpretativismo, né, de Geertz, um pós-estruturalismo já na década de 80, e hoje nós temos uma antropologia que se baseia muito numa questão do brasileiro, né? O Brasil se tornou uma referência dentro do campo da antropologia. Aqui nós temos 2 literaturas, né, que são antropológicas e indígenas ao mesmo tempo, que é aquilo que eu falei, né? A antropologia, durante muito tempo, ela vai tentar estudar o outro, e a partir do momento que ela estuda esse outro, ela vai tendo ideias sobre aquele outro, certo? Até um certo momento, acreditava-se que era um antropólogo que iria explicar aquele outro. Mas depois a antropologia, fazendo uma certa autocrítica, percebeu-se que a antropologia não tinha capacidade de explicar o outro como um todo, como ela acreditava que o fazia. E hoje a antropologia ela vem fazendo um caminho inverso, né? Se a antropologia brasileira ela estudava as populações indígenas, ela apresentava definições dessas populações indígenas, hoje a antropologia brasileira quer ouvir o que essas populações indígenas têm a dizer sobre a nossa sociedade, certo? Exemplos disso seria esses 2 livros, né, A Queda do Céu, Davi Copenaua, né, um cacique Yanomami, um xamã Yanomami, e os Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que é um livro do Ailton Krenak, que inclusive recentemente esteve aí no Roda Viva, né, dando uma entrevista. Etnocentrismo e a alteridade, né? Etnocentrismo é você considerar, né, a sua etnia como central, você considerar os seus padrões de vida como central, como superiores aos outros padrões de vida, certo? Alteridade é olhar para o outro, vem de alter, outro, ou seja, você estar ali com aquele outro, né? Você respeitar a visão do outro. Então, etnocentrismo e alteridade são 2 coisas completamente diferentes. O etnocentrismo, etnia no centro, é você considerar a sua etnia como um aspecto central daquele modelo de sociedade. E a alteridade, alter outro, né? É olhar para a diversidade de outras pessoas e outros grupos sociais humanos. Certo? Bom, vamos aos exercícios, né? Que acaba sendo o que mais importa para vocês. Sobre o conceito de cultura, podemos afirmar que a cultura de um povo depende sempre da biologia? Não, já falseou isso aqui. O termo cultura não apresenta uma definição clara, sendo que dentro do campo das ciências sociais foram os cientistas políticos, não, também já paramos por aqui. Cultura pode ser entendido como todos os elementos do modo de vida de uma sociedade que podem ser aprendidos, como, por exemplo, idioma, valores, regras sociais, né, crenças, hábitos e leis. Parece-me entender uma população, um modelo social e entender seus processos culturais unicamente, não há necessidade de interpretação que fujam do termo de cultura. Falso.
A antropologia tenta explicar sem sucesso o que seria cultura. Falso também. Então aqui nós iríamos de letra C. Atividade 2. Pensando nas várias linhas de pensamento da antropologia, não podemos afirmar que a primeira escola antropológica é a escola evolucionista que surge no final do século XIX e início do XX. Verdadeiro. O principal representante do estruturalismo é Claude Lévi-Strauss, um dos pensadores mais importantes da antropologia, também verdadeira. Na escola interpretativa de Clifford Geertz, temos a ideia de interpretar as minúcias daquilo que tange a cultura. Sim. A escola funcionalista tem como principal representante Franz Boas. Não, é Malinowski, né? O principal nome da escola funcionalista é Malinowski, que tinha como proposta buscar a função de processos dentro de uma sociedade. Então aqui nós iríamos de letra D. Pobreza. Aqui eu faço esse debate sobre pobreza absoluta, pobreza relativa e como ela é importante, né, dentro das capacidades sociológicas para se explicar isso daqui, né. O conceito de pobreza absoluta é baseado na ideia de subsistência, sendo assim, tem como referência aquilo que é necessário para uma condição de vida saudável. As pessoas que não têm acesso a alimento, a abrigo e roupas suficiente vivem em situação de pobreza quando nós estamos considerando a pobreza absoluta. A pobreza aparece aqui, então, de maneiras diferentes, né, de acordo com o país no qual nós estamos estudando, certo? Então, aqui nós temos essa definição do que seria a pobreza absoluta, né? A pobreza relativa, na contramão da noção de pobreza absoluta, existe aquelas que são defensores do conceito de pobreza relativa. Para isso, a pobreza é definida culturalmente e não deve ser medida segundo o padrão universal de padronização. Para que isso fique mais claro, né? Coisas que podem ser consideradas essenciais em uma sociedade e outras não podem ser consideradas coisas supérfluas, né? Eu acho que aqui, para a gente abarcar tudo isso, a ideia da pobreza, por mais que ela varie, né, de momentos históricos de sociedade para outra sociedade, a ideia que nós temos que levar em conta é se aquele grupo social ele tem a capacidade de viver uma vida que é uma vida saudável, uma vida não só saudável, uma vida no qual ele possa usufruir daquela vida, né? Jogando dentro desse aspecto, né, nós vamos perceber que muita gente ela se encontra numa situação de pobreza muito alta, né? No Brasil, atualmente, a pobreza tem cada vez mais aumentado com o passar do tempo. Às vezes vocês ouvem falar na televisão sobre a ideia de linha de pobreza. O que é essa linha de pobreza? Né? Essa linha é baseada no preço das mercadorias básicas necessárias para a sobrevivência humana em uma determinada sociedade. Sendo assim, os indivíduos cuja renda fica abaixo da linha de pobreza vivem na pobreza. Né? Existe uma linha, né, que capacita ali, de acordo com a quantidade de preço dos produtos que estão à venda, e essa linha vai definir se aquele grupo ali ele consegue ou não comprar aquilo ali. Caso ele não consiga consumir o básico para a sobrevivência dele, ele está considerado como um sujeito abaixo da linha de pobreza. Né? No nível que estão as coisas aí, daqui a pouco vamos estar todos abaixo dessa linha de pobreza. A noção de desigualdade em nível global. Bom, aqui, na verdade, há esse processo de globalização no mundo, né? A discussão é essa, e como esses aglomerados globais, né, esses grandes multinacionais, elas concentram uma riqueza muito grande, né? Riquezas essas que ultrapassam até os produtos internos brutos de certos países, né? Isso não demonstra que nós, né, as pessoas dentro de uma sociedade capitalista, elas estão sob a mercê dessas empresas, né? Então elas têm que, em certa medida, obedecer o que são os mandos e desmandos dessa empresa. Aqui eu também coloquei a ideia de que são países de renda alta, média e de baixa, né, que vocês podem ouvir o termo de países subdesenvolvidos, ou um país em desenvolvimento e assim por diante. Aqui é uma discussão sobre desigualdade social no Brasil, é algo que todos nós brasileiros estamos acostumados a conviver, né, não deveria ser um costume, deveria ser, na verdade, a gente lutando contra isso, né, contra essa problemática, que é um problema central na realidade brasileira, que é a desigualdade social e a alta concentração de renda. Né? Nós temos uma pequena parcela da população brasileira com muito dinheiro, né, e uma grande parcela da população brasileira com quase nada tentando sobreviver. Né? Então, só para vocês terem uma ideia, né, nesse período de pandemia, nós tivemos um crescimento aí dos bilionários no Brasil. Né? Acho que cresceu o número de 11 bilionários no Brasil, e a contramão disso tudo, nós temos um aumento, né, da pobreza, certo?
Sobre a noção de pobreza dentro das ciências sociais, é possível afirmar que na sociologia se trabalha o conceito de pobreza abstrata, uma pobreza inexistente, somente imaginada, já pode parar por aqui. No Brasil são poucas pessoas que ocupam um local de pobreza absoluta. É possível definir a pobreza dentro de padrões universais também, não falando sobre. O conceito de pobreza relativa não muda de acordo com as mudanças da sociedade. Falso também. O conceito de linha de pobreza baseado no preço de mercadorias básicas é a letra E. Certo? Sobre a desigualdade, desculpa que eu estou meio falando com pressa, porque eu não gosto de fazer um vídeo muito grande, que vocês não gostam de assistir coisas muito grandes. Mas vamos lá. Sobre a desigualdade presente na sociedade brasileira, não podemos afirmar que o Brasil é um país que permanece centrado em uma estrutura de permanente desigualdade, né, de extrema desigualdade. Sim, né, isso é um fato. A maioria da população brasileira cometida pela desigualdade é a população negra, sendo que isso possui uma ligação de fato com a nossa história escravocrata. Isso é fato também. Quando olhamos as estruturas sociais brasileiras, podemos perceber que os homens brancos vêm perdendo a sua centralidade na sociedade. Sendo assim, a renda entre brancos e negros apresenta pouca diferença. Não. Vivemos em um modelo de sociedade onde imperam estruturas que são conservadoras, que por si só são misóginas, ou seja, machistas, né, baseadas no homem, dificultando ainda mais qualquer processo de ascensão social para o gênero feminino. Isso é uma verdade, né? Mulheres e mulheres negras, né, elas sofrem ainda mais com a desigualdade do que mulheres brancas, né? Então há uma discrepância muito grande. O alto nível de violência policial é um reflexo do racismo estrutural na sociedade. Fato também, né? Nós tivemos aí recentemente uma tragédia que aconteceu na favela de Jacarezinho, se eu não me engano, né? Onde a polícia subiu o morro lá e matou 28 pessoas, né? Eliminou 28 vidas pretas, pobres. E essa eliminação dessas vidas sofrem, né? Tem um aval da população como um todo, porque muita gente alimenta um sentimento de que o bandido no Brasil ele deve ser punido dessa maneira, né, com violência. E não seria esse o fato em si, né? Eu vou parar por aqui, depois eu discuto o tema 3, o 4 e o 5 no próximo vídeo, mas eu acho que é isso, pessoal. Desculpa aí, eu fico coçando o nariz, mas é porque eu tenho alguns problemas, né, de rinite, essas coisas, e eu não consigo segurar. E é isso, galera. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu espero estar podendo ajudar vocês da melhor maneira possível. E qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, tanto no WhatsApp quanto no Classroom, né? Seria interessante que vocês interagissem no Classroom lá, né? Mas estou no WhatsApp também, vocês podem me procurar à vontade. E é isso. Forte abraço a todos e até a próxima.